Hoje, dia 11/6, são 9 horas e 43 minutos. Como é que pode a gente compreender? Vamos entender um pouquinho. Vamos entender um pouquinho. Como é possível nós compreendermos o fato das Forças Armadas, olha, as Forças Armadas estarem legitimando um governo suspeito de corrupção? Dá para entender? Dá para entender que um general de exército esteja se reunindo com ministros suspeitos envolvidos de corrupção? Dá para entender isso? É aceitável? Não. Não é aceitável. Isso sinaliza para nós o seguinte: o Brasil hoje não tem nenhuma instituição que seja digna da confiança do povo brasileiro. Lamentável. É lamentável isso. Mas o fato é esse. Não tem. A situação no Brasil está muito perigosa. Ontem circulou na internet uma conversa de que hoje o presidente Michel Temer estaria suspendendo a intervenção militar no Rio para que os deputados pudessem votar um projeto, é uma PEC 5065/2016, que torna ato terrorista e criminaliza qualquer tipo de manifestação no país. Ontem o assunto nas redes sociais foi esse. O pessoal ficou alarmado, criou aquele alarde todo, só que existe um detalhe, amigos, e nós precisamos trabalhar e atuar de forma séria. Nós não podemos usar as armas do inimigo para combater o inimigo. Não. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não podemos trabalhar com boatos. Nós temos que trabalhar com fatos. O povo brasileiro tem que trabalhar com fatos. Quais são os fatos que nós temos para pedir uma intervenção militar? Quais os fatos que nós temos? Corrupção sistêmica. Está aí comprovado pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal. A corrupção no Brasil é sistêmica. Qual outro fato que nós temos para pedir uma intervenção militar? São as últimas decisões tomadas pelo STF, que foram decisões que contrariaram a vontade do povo brasileiro. Então, a credibilidade do STF perante a sociedade brasileira está sob suspeita. O sistema, todo o sistema brasileiro, os estados, municípios, a falência de todo o sistema brasileiro. Então, isso são fatos. Fatos. Nós não precisamos criar alardes. Se o presidente Michel Temer realmente, ou se a Câmara dos Deputados realmente votar essa PEC, a 5065/2016, que tenta criminalizar as manifestações no Brasil, aí a situação fica muito séria. Mas por enquanto eu consultei tudo e não vi nada ainda a respeito disso. Mas se isso acontecer, amigos, nós estaremos, a partir dessa votação, nós estaríamos inseridos em um regime comunista. Porque aí quem fizer manifestação vai estar preso. É isso que o governo vai fazer. Quem fizer algum tipo de manifestação contrária ao governo, cadeia. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vamos começar a fazer uma campanha para poder o pessoal parar de matar os ratos. Porque vocês viram o que aconteceu na Venezuela, né? A população entrou numa situação muito difícil, e tiveram que comer ratos. Eu não quero que o Brasil chegue no ponto que chegou a Venezuela. Tem gente que não acredita, fala que o Brasil é muito mais robusto. Não é a questão de ser robusto. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país. Não vamos ser inocentes e achar que mais de 20 milhões de desempregados é uma coisa natural, que 60 mil pessoas mortas em 2017 é uma coisa natural. Não é. Isso faz parte de todo o processo. Não vamos ser inocentes e achar que todo o aparato da segurança pública, servidores públicos das Forças Armadas, servidores públicos da Polícia Militar, Polícia Civil, a grande parte deles, todos, estão pendurados no crédito consignado e não conseguem pagar. Estão em situação difícil.
Não vamos ser inocentes e acharmos que o processo eleitoral no Brasil não é fraudável. Se as urnas eletrônicas brasileiras fossem um avanço, os países de primeiro mundo já teriam adotado a urna eletrônica brasileira. Não fizeram. Não fizeram porque sabem que as urnas eletrônicas brasileiras são instrumentos de manipulação. Eles sabem disso. Mas nós é que temos que tomar a iniciativa. Nós é que temos que tomar as ruas. Nós é que temos que resolver o nosso problema. É igual o pessoal fala assim, se acontecer alguma coisa aqui do Brasil virar a Venezuela, os Estados Unidos vão entrar aqui. Não. Os americanos estão preocupados em resolver os problemas deles. Eles não vão vir aqui resolver o nosso problema. Eles foram resolver o problema da Venezuela. Quem tem que resolver o problema da Venezuela? O povo venezuelano. Quem que tem que resolver o problema da Guatemala? O guatemalteco. E quem que tem que resolver o problema do Brasil? Os brasileiros. Então, amigos, se nós não tomarmos as rédeas do que está acontecendo no nosso país, nós seremos sim um grande país comunista. Formaremos um bloco junto com Bolívia, junto com Venezuela, junto com Cuba, Rússia e tantos outros que estão aí lutando para derrubar o sistema no mundo todo, derrubar o capitalismo, acabar com a família, destruir os valores, cercear a liberdade de imprensa, controlar o direito de ir e vir. E isso vai pegar todo mundo. Isso não é só para quem defende a intervenção militar, não. Isso vai pegar todo mundo. O sistema vai engolir todo mundo. O sistema vai engolir todo mundo. Por quê? Porque eles estão verticalizando a economia. Sabe que ninguém percebeu? Que eles estão verticalizando a economia. E à medida que a economia vai verticalizando, vai ficando mais difícil para quem está aqui embaixo. É esse o projeto. Isso é um projeto mundial. Mas nós não podemos aceitar que o Brasil faça parte desse projeto. Não podemos aceitar. Olha, hoje, deixa eu passar para vocês aqui, já existem 180 pontos de paralisação. 180 pontos de paralisação em todo o Brasil. Eu não vou cantar aqui os 180, não, mas vou falar alguns para vocês terem noção do que está acontecendo. Seropédica, Rio de Janeiro, antiga Rio-São Paulo, Dutra, ponto de paralisação. No trecho em Campos Goytacazes, no Rio de Janeiro, ponto de paralisação. Macaé, em Cabiúnas, ponto de paralisação. Uberaba, Uberlândia. Iturama, em Minas, esses 3 lugares em Minas, ponto de paralisação. Santa Mariana, no Paraná, ponto de paralisação. Salvador, Bahia, no Porto Aratu, ponto de paralisação. Deixa eu dar mais algum lugar aqui, Betim, Minas, ponto de paralisação. Conselheiro Lafayette, em Minas, também já é um ponto de paralisação. Montes Claros, em Minas, também. Aguaí, São Paulo. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Lopes, ponto de paralisação. Tupã, em São Paulo, ponto de paralisação. Dracena, São Paulo, ponto de paralisação. Então existem pontos de paralisação hoje em vários lugares do Brasil e os caminhoneiros estão decididos sim a paralisar novamente. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui, Luciano. Mas foram chamadas algumas pessoas para prestarem esclarecimentos por exagero nas manifestações. Inclusive Bia Kicis, já estão tentando calar as pessoas. Como assim a Bia Kicis? A Bia Kicis não é a favor da manifestação. Infelizmente, né? Deixa eu ver o que o Cléris falou aqui, Cléris, a candidatura do mito dividiu o povo. O brasileiro esperando o Messias milagroso que sozinho não fará nada. Exatamente, Cléris. Exatamente. A candidatura de Jair Bolsonaro, do meu ponto de vista hoje, depois que o Jair Bolsonaro deu aquela declaração desmobilizando, ajudando a desmobilizar a paralisação dos caminhoneiros, o Jair Bolsonaro sinalizou para nós que ele está dentro do sistema, ele faz parte do sistema. E, a meu ver, a candidatura do Jair Bolsonaro hoje é um instrumento de divisão do povo brasileiro. Sabe o povo que já está cansado de todo esse sistema de corrupção? Esse povo estava se organizando e formando a direita no Brasil. Aí eis que surgiu o Jair Bolsonaro, se dizendo ser o Messias.
O homem que vai salvar o país não vai salvar o país. O Jair Bolsonaro não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ontem eu li para vocês aqui as 10 promessas de Michel Temer, quando ele assumiu o governo no lugar da Dilma. Quando ele deixou de ser o presidente interino e passou a ser o presidente oficial de fato lá. As 10 promessas do Michel Temer não cumpriu nada. Absolutamente nada. O nosso sistema é representativo. Se o Jair Bolsonaro não tiver 50% mais um na Câmara dos Deputados, ele não aprova nada. E o que ele vai fazer? Vai ficar baixando decreto? De jeito nenhum. E vocês acham que o Jair Bolsonaro, com toda essa simpatia que ele tem, com todo esse traquejo político que ele tem, com toda essa habilidade para articular que ele tem, acha mesmo que ele vai conseguir fazer 50 mais um na Câmara? Nunca. Então ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Sabe qual é o desejo do Jair Bolsonaro? De verdade? De verdade. Ficar presidente por 4 anos, depois ir para a aposentadoria e ficar lá com assessor, carro oficial e aposentadoria vitalícia, como ex-presidente. Da mesma forma que o Lula está. Da mesma forma que está o Fernando Henrique, Lula, Dilma. Todos esses que passaram por lá também prometeram. Aí vai me dizer que o Jair Bolsonaro é um político muito mais articulado e com capilaridade do que o Aécio Neves. Não é. Apesar de tudo que o Aécio Neves fez, que está aí citado na Lava Jato, o Aécio Neves não conseguiu furar o bloqueio. Não conseguiu. O sonho do Aécio Neves era ser presidente da República e ele não conseguiu furar o bloqueio. Sabe por que ele não conseguiu furar o bloqueio? Porque o sistema não confia completamente no Aécio para dar cabo que eles estão querendo fazer no Brasil. Entendem? Então ele não conseguiu furar o bloqueio. E vou falar uma coisa para vocês, que em Minas, o Aécio Neves já foi muito mais amigo do PT do que qualquer outro petista. Porque toda vez que teve eleição aqui em Minas para governador do estado, para vocês terem uma ideia, aqui em Minas, teve uma dobradinha chamada Dilmazia. Dilma e Anastasia. Vocês já viram isso? Mas deu certo aqui em Minas. O pessoal fala assim, o Aécio perdeu Minas. Perdeu não. Na verdade, na última eleição para governador aqui em Minas, o candidato ao governo do estado de Minas era Pimenta da Veiga, indicado de Fernando Henrique Cardoso. O Aécio fez corpo mole na campanha do Pimenta. Fez corpo mole. O Aécio é muito mais amigo do Pimentel do que do Pimenta. Essa é a verdade. Tanto que aqui em Minas funcionou bem aquela dobradinha Dilmazia. Vocês querem mais uma ideia política para vocês enxergarem como que a política na televisão é uma coisa, nos bastidores é outra? Aqui em Minas, eu acho que foi um dos poucos municípios que conseguiu eleger um prefeito numa coligação do PSDB, PT e PSB. Invenção do Aécio Neves também. Márcio Lacerda. Márcio Lacerda foi prefeito de Belo Horizonte pelo PSB, numa coligação do PSB, PSDB e PT. Vocês acreditam nisso? É só consultar aí, ué. Então, queridos, nem tudo que se vê é o que parece. Bolsonaro é isso. Bolsonaro é algo que você vê na televisão, você vê nos aeroportos. Já percebeu isso? Que a ênfase da candidatura de Jair Bolsonaro está no desembarque, no embarque e desembarque, a ênfase é essa. A ênfase para criar essa expectativa de que o mito está crescendo e que é uma boa alternativa para o país é filmar o desembarque de Jair Bolsonaro e o embarque. Porque se você perguntar para ele, francamente, Bolsonaro, essa sua candidatura está sendo desenhada há quanto tempo? Há quanto tempo você está desenhando essa candidatura? Há tempo nenhum. Há tempo nenhum. Porque o Bolsonaro tem os mandatos dele de deputado federal? Tem. Mas sempre foi um deputado federal paroquiano. O que é o deputado federal paroquiano? É aquele deputado que fica lá, lá no cantinho, lá quietinho na dele. Para ele, o que importa é a reeleição para deputado federal. Sempre foi assim.
cuida da basezinha dele ali embaixo, acabou, o resto que se dane. Porque se o Bolsonaro fosse um conservador de fato, se o Bolsonaro fosse um sujeito comprometido de fato com os interesses do povo brasileiro, essa candidatura dele para presidente da República estaria sendo desenhada há 15 anos, 20 anos atrás, quando os problemas no Brasil começaram a acontecer. Mas não. A candidatura do Jair Bolsonaro começou a partir do momento que ele percebeu que o PT sofreu um golpe muito forte, que o PSDB estava desgastado por conta do Aécio Neves, e aí criou um vácuo político, um vácuo institucional muito grande, e Bolsonaro entrou de forma muito inteligente nesse vácuo. E aí ele era muito radical quando ele começou, não sei se vocês se lembram, ele era muito radical, ele era firme, sem proposta nenhuma, mas ele era muito mais incisivo. Hoje ele é muito vaselina. Por quê? Porque o sistema já conversou com ele, o mercado já conversou com o Bolsonaro. Você já ouviu o Bolsonaro falar alguma coisa que vai enfrentar o sistema financeiro? Você já ouviu o Bolsonaro falar alguma vez que ele vai enfrentar os bancos? Não, nem vai falar. Pede para ele assinar um documento público. Pede para ele assinar um documento, registrar em cartório e publicar o compromisso público dele, registrado em cartório, dizendo que ele vai derrubar a política financeira que está arrebentando o povo brasileiro. Pede para ele assinar um documento público dizendo que ele não vai tirar dinheiro do PIB para pagar os juros da dívida. Ah, vai dar o calote? Olha, tem que dar o calote. O que não dá é para nós ficarmos com 20 milhões de desempregados e os bancos recebendo fortunas. Isso não dá. Pede para ele fazer isso. Ele vai fazer? Não vai fazer. Sabe por que ele não vai fazer? Porque vai surgir aquele discurso. Sabe qual é o discurso que está em voga? É que o Brasil tem uma estabilidade democrática. O Brasil tem uma estabilidade econômica. Qual estabilidade econômica? Que o Brasil é uma democracia. Qual democracia? Me mostra. Não, porque o Brasil hoje tem uma Constituição Federal. Onde? Onde está a Constituição Federal? Se a própria Força Armada não está cumprindo mais a Constituição Federal? Você acha que o Planalto está cumprindo a Constituição Federal? Os estados e municípios estão cumprindo a Constituição Federal? Nunca. A Força Armada não está cumprindo a Constituição Federal? Porque se a Força Armada estivesse cumprindo a Constituição Federal, não estaria legitimando o governo como nós estamos tendo aí, ué. Então, Bolsonaro já incorporou o sistema e já assimilou a ideia de que tem que continuar assim esse processo e ir arrumando as coisas aos poucos. Só que o tempo desses políticos não é o tempo do povo brasileiro. Não é. Porque eles têm todas as mordomias garantidas no final do mês. E o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro não tem. O empresário brasileiro não tem benefícios como a classe política tem. O empresário brasileiro não tem anistia, perdão de dívidas como a classe política tem. O empresário brasileiro, o pequeno produtor, o empreendedor não tem as facilidades que a classe política tem. Mas o Bolsonaro já começou a acreditar de que ele realmente deve dar cabo a esse modelo que está aí e fazer parte dele e aos poucos resolvendo o problema do Brasil. Ou seja, o Bolsonaro é mais um que o mercado e que o sistema pegou para dividir o povo brasileiro. Porque se o povo tomar o poder nas mãos, se o povo brasileiro tomarmos reféns de bancos, nós não seremos reféns de juros altíssimos, nós não seremos reféns de negociatas. Você não vai ter que abrir sua empresa e ter que ir lá pagar propina para deputado, você não vai ter que abrir sua empresa e pagar propina para coronel. Vocês viram o caso aqui da Camargo Corrêa que eu coloquei? Vocês viram o caso da Camargo Corrêa? O cara patenteou um produto,
o produto é um sucesso, e ele está falando aí claramente, lá na Operação Castelo de Areia, o envolvimento de comandantes, oficiais, coronéis das Forças Armadas com a corrupção. Lamentável. Isso é lamentável. Então tudo isso já é motivo para nós pedirmos a intervenção militar. E a candidatura de Jair Bolsonaro hoje é sim um polo estratégico para a manutenção do atual sistema. É um polo estratégico. Porque se o Bolsonaro não acredita nas urnas, como que ele vai se submeter a algo que ele não acredita? Se o Bolsonaro não acredita no processo eleitoral, tanto que ele pediu o voto impresso, como é que ele vai se submeter a um processo que ele não acredita? É contraditório. Depois não venha falar que perdeu a eleição porque foi vítima de fraude. Não, de jeito nenhum. Como que esses militares que aí estão pré-candidatos, que fizeram juramento à bandeira e que são patriotas, podem acreditar no processo que eles mesmos têm uma crítica, têm uma suspeita, e falar para o povo brasileiro de que hoje nós temos 80 militares pré-candidatos e que eles querem promover a intervenção através do voto, é chamar o povo brasileiro de idiota. É chamar o povo brasileiro de idiota. É como se estivesse dizendo para nós brasileiros, vocês são burros. Não existe, amigos, não existe intervenção pelo voto. No Brasil, não. O sistema político brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro, privilegia criminosos. Privilegia criminosos. Então, nós não temos como ficar na situação que nós estamos. Nós não podemos aceitar esse sistema. Nós não podemos participar disso. Infelizmente, o Brasil é um país que está precisando de uma intervenção? Está. Vai ter que dar uma paralisada na história? Vai ter que dar uma paralisada na história. Mas é melhor nós fazermos isso logo do que enfrentarmos uma situação muito pior em 2019. Em 2019 nós teremos uma situação muito pior do que 2018. Por quê? Porque o país passou 2018 inteiro sem produzir absolutamente nada. A única coisa que o Brasil produziu em 2018 foi escândalo de corrupção. Prisões, crimes, assassinatos, desvio de verba. Entende? Então tudo isso que está montado para nós brasileiros, tudo isso que está montado para nós brasileiros aí, essa eleição 2018 é igual a Copa do Mundo. É igualzinho a Copa do Mundo, amigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que é amante do futebol, você que gosta da seleção brasileira, assim como eu já gostei. Nos meus tempos de menino, eu vou falar, Luciano, você tem que analisar que todos os corruptos estão contra o voto impresso. Isso é factoide. Nos meus tempos de menino, eu já pintei muito muro, pintei muita rua com bandeira do Brasil, com cara de jogador de futebol, colocava bandeirinha, acreditava naquilo. Amigos, vamos acordar. O presidente, um dos presidentes da FIFA e vários dirigentes de futebol estão presos pelo FBI. Pelo FBI. A FIFA, que organiza a Copa do Mundo, que é um evento privado, a Copa do Mundo é um evento privado, é um evento da FIFA. Vários dirigentes de futebol e ex-presidentes da FIFA estão presos pelo FBI. Aí eu vou te perguntar, você vai acreditar em Copa do Mundo? Em resultado de Copa do Mundo? Você vai alimentar o mercado da Copa do Mundo, da FIFA? Jura mesmo que você vai lá comprar uma camisa da seleção brasileira para o seu filho? Jura que você vai comprar uma camisa da seleção brasileira para você e que você vai sentar para assistir uma partida de futebol da seleção brasileira? Jura que você acredita que aqueles resultados ali não são fabricados e negociados? É mesmo isso que você acredita? Você é muito inocente, amigo. Muito inocente. Da mesma forma que os brasileiros acreditam que a seleção brasileira ia perder para a Alemanha por 7-1 aqui no Brasil. Acha mesmo? Ah, por favor, gente. Um povo que vai acreditar em Copa do Mundo, uma vez que os dirigentes da FIFA estão presos pelo FBI.
presos pelo FBI? Você está acreditando mesmo em Copa do Mundo? Se você acredita em Copa do Mundo, uma vez que os dirigentes da FIFA estão presos pelo FBI porque fraudaram, amigos, os caras fraudam tudo. Não é você que decide, não é o Neymar que decide, não é o Messi que decide nada, absolutamente nada. Eles são apenas ícones para vender produto. O resultado da Copa do Mundo, quem decide são os barões. Agora, se você acredita ainda em resultado de Copa do Mundo, aí vai ser difícil você mudar a história do seu país. Aí vai ser difícil você mudar a política. Porque como é que nós podemos viver num país infantilizado como o Brasil? Infantilizado. Porque o povo brasileiro não tem percepção para fazer uma análise sobre uma partida de Copa do Mundo. Se o povo brasileiro não tem percepção para fazer uma análise do que é uma partida, do que é um torneio de Copa do Mundo, amigos, as Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro foram fraudadas. Quer mais o quê? Aí você vai acreditar na Copa do Mundo da Rússia? Da Rússia. Uma vez que os dirigentes da FIFA e vários dirigentes de futebol do mundo inteiro que eram ligados à FIFA estão presos pelo FBI, amigos. Presos pelo FBI. Não é preso aqui pela Polícia Federal do Brasil, não. Estão presos pelo FBI. Provado. Então, é a mesma coisa. Você que acredita em Copa do Mundo, é a mesma coisa que acreditar no processo eleitoral brasileiro. Você acha que você, através do seu voto, você vai eleger o candidato? Jura mesmo? Com tanta gente pendurada, olha só, tanta gente, tantos empresários e tantos políticos pendurados no orçamento da União, você acha que eles vão dar o privilégio para o povo escolher quem vai ser o presidente? Nunca. Nunca. Enquanto a gente não mudar todo o sistema político, todo o sistema eleitoral, toda a economia brasileira, enquanto nós não derrubarmos essa elite política que foi criada no Brasil para trabalhar como lobista, para trabalhar como gerente de grupos, nós não vamos conseguir fazer uma eleição limpa. Uma eleição limpa no Brasil só através do voto no papel, escrito, depositado na urna, igual era antigamente. Contagem manual, 1 a 1. Uma semana contando voto. Que se dane. Ninguém tem pressa de saber quem é o presidente do Brasil. Só a Globo. Ninguém tem pressa de saber. Então a nossa ficha precisa cair. A nossa ficha precisa cair urgentemente. Porque senão nós seremos vítima de novo da nossa emoção. O brasileiro age pela emoção, não age pela razão. O brasileiro confunde tudo. Tudo o brasileiro leva para o lado da emoção. Tudo leva para o lado da emoção. Não é à toa que as novelas são instrumentos de manipulação de massa aqui no Brasil. Tá, e os candidatos? Nenhum. Nenhum candidato. Nenhum candidato. Absolutamente nenhum. Todos que estão aí fazem parte. Fazem parte de quê? Fazem parte do sistema que quer continuar controlando. Controlando as finanças do país, controlando os contratos, controlando o povo, controlando quem pode, quem não pode falar. Você falou do Bolsonaro e tal, mas o sistema está contra ele, por isso que esses corruptos, como Gilmar Mendes, é contra o voto impresso. O sistema não está contra o Bolsonaro. O sistema atua para que o Bolsonaro possa polarizar essa candidatura. O sistema, quanto mais o sistema aumenta a crítica, e é de propósito que eles aumentam a crítica, aumentam o poder de fogo contra o Bolsonaro, mais eles empurram o Bolsonaro a favor do povo. Eles sabem disso. Tudo isso é calculado. Tudo isso é calculado. Tanto que hoje é muito fácil você ganhar a simpatia do povo brasileiro, é só você adotar um discurso
de que você é contra tudo isso que está acontecendo, que você é contra Lula, que você é contra Dilma, que você é amigo do Sérgio Moro. Tudo isso é um sistema muito bem montado. Não pense vocês que quando sai um artigo daquele lá, descendo pau no Jair Bolsonaro na grande mídia, você acha que a pessoa que... Acha mesmo que realmente a pessoa que está escrevendo aquele artigo contra o Bolsonaro não sabe que escrevendo contra ele vai estar fortalecendo ele? Lógico que sabe. A gente não pode ser inocente a esse ponto de achar que o Globo publica um artigo contra o Bolsonaro, não sabe que vai fortalecer o Bolsonaro? Lógico, eles estão empurrando o Bolsonaro. Faz parte do projeto. Faz parte. A Folha de São Paulo fez uma matéria descendo o sarrafo no Jair Bolsonaro. Quem fez a matéria sabe que uma vez que ele está descendo o sarrafo no Jair Bolsonaro, isso vai impulsionar a candidatura do Bolsonaro. Isso é estratégico, amigos. Isso é estratégia. Faz parte do jogo. Precisa ter. O sistema precisa ter. Quando eles perceberam que o povo estava tomando o controle da situação e que poderia acontecer uma intervenção mesmo, uma insurreição, poderia acontecer alguma coisa que ia derrubar todo o sistema brasileiro, todo o sistema que está tomando conta do país, quando eles perceberam, eles trataram rapidamente de criar um candidato de direita e arrumar um de centro e um de esquerda. Aí apareceu quem novamente? A candidata à Copa do Mundo. Quem que é a candidata à Copa do Mundo? Marina Silva, que aparece de 4 em 4 anos. O sistema está projetando Marina. Aí, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o candidato da direita para agradar o sistema. E a esquerda está aí perdida, projetando a pré-candidatura do Lula. Para quê? Para poder fazer manipulação de massas. Então, todos esses candidatos que estão aí, todos esses pré-candidatos que estão aí, se eles de fato tivessem algum compromisso com o Brasil, eles não estariam participando dessas eleições. Por quê, amigos? Por quê? Porque não tem lógica você dizer que tem urna fraudável, não tem lógica você dizer que o sistema eleitoral brasileiro é inconsistente, é criminoso e ao mesmo tempo fazer parte dele. Tem lógica? Não, não tem lógica. Qual seria o discurso então, Luciano, que esses pré-candidatos deveriam adotar? Nós estamos retirando a nossa candidatura, estamos denunciando o governo federal, estamos denunciando o sistema político, estamos denunciando o mercado, estamos denunciando a economia. Era isso que eles deveriam fazer. Um gigantesco boicote para que o Brasil não tenha eleições e tenha uma intervenção para a gente derrubar esse sistema e aí abrir eleições dentro de um contexto completamente diferente, onde as pessoas, ficha limpa, pudessem participar do processo eleitoral. Agora, peraí, presta atenção. O Jair Bolsonaro que prega a honestidade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Pega água e óleo, tenta misturar, bota dentro de um pote, sacode bastante, bota um pouco de água, um pouco de óleo e sacode bastante, vê se água com óleo mistura. Não mistura. Chega numa sala toda escura e acende uma lanterna, vê se a luz pactua com as trevas. Não pactua. E de onde que você está tirando o pensamento de que na política é diferente? Não é. Amigos, olha a natureza. O brasileiro está perdendo a noção. O brasileiro está perdendo o discernimento. Enxerga a natureza. Tire lições da natureza. Vê se as trevas pactuam com a luz. Nunca. Quando o sol nasce, as trevas se dissipam. A natureza é assim. Aí você quer mudar a natureza? Você quer acreditar que o Jair Bolsonaro é idôneo e vai fazer parte de um processo político sujo e vai dar jeito? Nunca. Água e óleo não se misturam, mas você quer inventar isso? Você quer inventar isso? Você
eleitor brasileiro que está aí defendendo candidaturas de pessoas que se dizem idôneas, e eu acredito sim que o Jair Bolsonaro é idôneo, acredito que ele é uma pessoa honesta, acredito, só que ele está atuando de forma errada, no momento errado. Ele poderia ser candidato? Poderia, mas ele tinha que ajudar a gente a resolver o problema do Brasil. Agora, para ontem, ele não podia ir para a internet tentar desmobilizar uma paralisação dos caminhoneiros. Por quê? Porque ele ajudou o governo. Eu te pergunto, você votaria num candidato que ajudou o Michel Temer? Não. Então por que você vai votar no Jair Bolsonaro? Depois do vídeo que ele fez? Você ajudaria um candidato que foi contra 87% dos brasileiros? Eu te pergunto, friamente, veja bem, não vamos misturar paixões, porque eu acho o Bolsonaro lindo, porque ele tem filhos lindos, porque a família dele é linda. Gente, nós precisamos de um presidente, nós precisamos de um líder. A gente não precisa de um ator de novela para ser presidente da República, não. Nós não precisamos de um galã para resolver os problemas do Brasil, não é isso. Você não está votando num boneco, você não está votando num ator, você não está votando numa capinha de revista, no Miss Brasil. Você não está votando na Miss Brasil, não, gente, por favor. Por favor. Você está votando, você está procurando, e o Brasil está procurando um líder. Um líder. E sabe o que significa ser líder? Um líder é aquela pessoa que abre mão dos seus interesses, abre mão do seu tempo, abre mão das suas ideias pessoais para poder resgatar um povo, resgatar uma nação, resgatar um país. Um líder aceita passar por tudo que os seus liderados estão passando. Então tem que cair a ficha do povo. Se esses pré-candidatos que estão aí, coronéis, ex-generais do Exército, que estão aí se pré-candidatando, Jair Bolsonaro e tantos outros que estão aí se dizendo de direita, tantos outros que estão aí sem compromisso com o Brasil, não estariam sendo candidatos agora, eles estariam abraçando esse projeto de intervenção. E o que você acha do Cabo Daciolo? Peraí, eu vou te responder, Mônica. Deixa eu dar uma resposta aqui, teve uma pessoa que escreveu aqui: Luciano, o Bolsonaro apoiou sim a greve dos caminhoneiros no começo, mas depois que as pessoas passou a pagar R$5 na gasolina, Etelino, deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi o vídeo do Bolsonaro dentro do carro apoiando a greve dos caminhoneiros quando começou. Depois que ele viu que a paralisação tomou proporções nacionais, depois que ele viu que a paralisação estava pedindo intervenção militar, ele gravou um vídeo desestimulando a paralisação. Não foi porque as pessoas estavam pagando R$5 um litro de gasolina, não. Foi não. Aquilo ali foi um ato covarde. O que o Bolsonaro fez foi ajudar o governo Michel Temer naquele momento. É imperdoável. É imperdoável. O Bolsonaro sinalizou para nós, brasileiros, de que ele é sim um instrumento para a manutenção do atual sistema. Ele é assim, ele é a saída do sistema para poder conter o povo. Ele é a peça que o sistema procurava para poder dividir um movimento natural que está acontecendo no seio da sociedade brasileira, que é o pedido de intervenção para a retomada do poder, para que o povo volte, para que o país volte para a mão do povo brasileiro, porque o nosso país foi sequestrado. O Brasil está sequestrado. As contas, os contratos, as decisões todas do nosso país não estão passando pela Constituição Federal. Então, lamento, viu? Eu lamento. Eu também fiquei decepcionado. Com o Bolsonaro. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, E o que você acha do Cabo Daciolo? Então, o Daciolo,
Toda vez que o Daciolo vai falar, ele dá glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Daciolo tem feito o papel dele. Mas eu também defendo que ele deva retirar a candidatura dele. Porque parece que ele é pré-candidato à presidência da República pelo Patriota, se eu não me engano. Mas eu creio que ele deva retirar a candidatura dele e apoiar esse movimento, que é um movimento espontâneo e natural do povo brasileiro, que está pedindo intervenção militar. Ontem, o Ibope soltou uma pesquisa. Tá aí, ó, na internet, vocês podem procurar. O governo encomendou uma pesquisa do Ibope, o Ibope soltou uma pesquisa dizendo que 55% dos eleitores brasileiros acreditam que vai haver uma intervenção militar no Brasil. 55% dos eleitores. Aquela época da paralisação dos caminhoneiros, 87% dos brasileiros apoiavam a paralisação dos caminhoneiros e 51% pediam intervenção militar. Então por que o Daciolo cometeu aquele erro de pegar aquelas pessoas que estavam ali como líderes dos caminhoneiros e levar para dentro de gabinete, levar para a tribuna da Câmara? Jamais. Sabe o que esses políticos deveriam fazer? Eu faria se eu tivesse mandato? Se eu tivesse mandato. Ainda que o sistema, ainda que a classe política me perseguisse, ainda que a imprensa me perseguisse, se eu tivesse mandato, dentro daquele momento ali, eu colocaria o meu mandato à disposição da paralisação dos caminhoneiros. Eu colocaria todos os recursos que tivessem na minha mão, todo o meu poder de influência como deputado, se eu fosse deputado federal, eu colocaria à disposição dos caminhoneiros naquele momento para fortalecer a paralisação. Eu pegaria o meu carro e ia de ponta a ponta nesse Brasil, visitando cada caminhoneiro e dizendo para ele: fica aí, fica do jeito que está, mesmo sabendo que eu, como deputado federal, poderia cair junto. Mesmo sabendo. Mas esse é o papel de qualquer liderança. Esse é o papel espontâneo, legítimo de qualquer liderança. É você tentar resolver o problema do país, não é guardar os seus interesses e tirar proveito daquilo ali, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eu penso que o cabo Daciolo deve sim retirar a pré-candidatura dele e vir para o movimento de intervenção militar, vir para o seio da sociedade, gritar intervenção militar, pedir a queda do governo de Michel Temer. Nada de candidatura para presidente da República, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já pensou que ao ser eleito ele faça uma limpeza no comando do Exército, depois no STF, convoque a intervenção pelo artigo 142 e promova a limpeza que você tanto prega? Luiz Marques, eu vou falar uma coisa para você. O nosso, hoje, dentro do Brasil, a instituição Presidência da República, a instituição Presidência da República não resolve nada mais, amigo. Nada. Nada. Se a Câmara dos Deputados, presta atenção, a Câmara dos Deputados que está aí atuando no Brasil é a mesma Câmara que colocou o Eduardo Cunha como presidente da mesa. Parou para pensar nisso? E o Eduardo Cunha está preso. Eu vou fazer uma comparação aqui, mas me perdoe se algum deputado ficar ofendido. Minha intenção não é ofender nenhum deputado, não. Mas presta atenção no seguinte: a polícia sobe o morro e prende Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar controla o Complexo da Maré no Rio. A polícia vai e prende Fernandinho Beiramar. Está lá preso. Preso ou protegido, né? Está lá. Presídio de segurança máxima. Fernandinho Beiramar está lá. Ok? E aí o que acontece? Fernandinho Beiramar está preso. Fernandinho Beiramar estando preso quer dizer que aquelas pessoas que estão lá, que são comparsas dele, aliados dele, prestam? Não? Por que com o Eduardo Cunha preso, que era o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, está preso? Isso é muito sério. Quer dizer que aquelas pessoas que votaram nele para que ele chegasse à presidência da Câmara são pessoas que estão comprometidas com o Brasil? Ou não? E por que essas pessoas votaram no Eduardo Cunha para presidente da Câmara?
porque amavam o Eduardo Cunha? Porque tinham respeito pelo Eduardo Cunha? Será que eles votam assim lá? Então é só uma questão de pensar. O Jair Bolsonaro tem vários mandatos de deputado federal. Se eu não me engano, 4 mandatos ou 5 mandatos de deputado federal. E ele sempre disse que ele não conseguiu fazer nada porque ele era minoria. E é verdade. Deputados que não se alinham com os grandes blocos lá dentro da Câmara dos Deputados não conseguem fazer absolutamente nada. Eles vão lá, bate ponto, acabou. E recebem no final do mês. Agora pensa bem, se ele não conseguiu fazer nada como deputado dentro daquele sistema ali, ele vai conseguir fazer alguma coisa como presidente, estando contra todo o sistema? Nunca. Nunca. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que eu não acredito. Ele me lembra Collor de Mello também. É mais ou menos isso. Né? É um Collor de Mello piorado, né? Porque o Collor ainda teve todo aquele marketing muito bem feito na época da campanha dele, né? Eu vou votar, não vou entregar meu voto. É isso que eles querem. Se a gente não votar, vai acontecer como aconteceu com a Venezuela. Ó, Ana Lúcia, cada um toma a decisão que quiser. Eu acredito que nós não teremos eleições. Continuo acreditando que nós não teremos eleições. O país não vai suportar. O Brasil não vai suportar. Agora, se tiver eleições nesse país, isso é minha opinião, eu vou pagar multa. Eu vou pagar multa, não vou votar mais não. Vou pagar lá meus R$3, se não me engano, de multa lá no correio e acabou. Meu título vai ficar guardado. Não voto. Não voto. Sabe por quê? Você fala assim, ó, se a gente não votar, vai acontecer como aconteceu com a Venezuela. Deixa eu te perguntar, tem 30 anos que o brasileiro está votando. 30 anos. Não são 10 anos, não. São 30 anos. Não são 5 anos, não. 30 anos que o brasileiro está votando, está nesse processo que eles chamam de democracia, sabe? 30 anos. Nós estamos em junho de 2018. O que resolveu? Aponta para mim uma grande obra que o governo civil fez. Aponta. Aponta para mim as melhorias que o governo promoveu nas estradas e rodovias. Sabe qual foi a melhoria? Praças de pedágio. As estradas e rodovias que nós temos hoje foram construídas em 1940 pelos militares. Você sabe o que o ministro, sabe o que o presidente do BNDES teve a ousadia de falar ontem, na entrevista dele? Vocês podem depois assistir na internet aí. Sabe o que ele teve a ousadia de falar? Que o governo civil foi que tirou o Brasil da estagnação. O governo civil foi que organizou as contas do Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas isso está acontecendo no Brasil por culpa dos próprios militares que se acovardaram. Os militares brasileiros estão acovardados. Sabe por quê? Os militares permitiram que toda essa quadrilha que assaltou o Brasil plantasse na cabeça do povo de que ser militar no Brasil é ser burro. Porque é isso que eles plantam na cabeça do povo. Ser militar no Brasil é ser incoerente. Ser militar no Brasil é ser covarde. Ser militar no Brasil é ser ditador. Não é nada disso. Mas os militares permitiram durante todos esses anos que esse grupo político que está aí, que assaltou o Brasil, plantasse isso na cabeça do povo. E permitisse que um sujeito daquele lá que é presidente do BNDES por indicação do Michel Temer, dissesse que nós é que arrumamos as contas do Brasil e tiramos o Brasil da estagnação econômica. Ué, que conta que eles arrumaram se as contas públicas brasileiras estão todas desajustadas? A dívida interna brasileira está incontrolável. Os estados estão quebrados, os municípios nem se falam. Mas quem permitiu que isso acontecesse no Brasil? Os militares. Por que os militares permitiram? Porque se acomodaram. Os militares estão na zona de conforto. Perderam o foco.
Esqueceram que são forças armadas, que são militares e se tornaram despachantes. Foram entregar rosas no Rio de Janeiro. O exército é usado para entregar rosa, o exército é usado para matar mosquito, o exército é usado em campanha de zoonose. É muito comum nos municípios você ver o pessoal do tiro de guerra catando lixo na rua, fazendo campanha de zoonose. O exército não é para isso não. O exército não é isso. E ainda permitiram que os civis dissessem para a população, para a sociedade brasileira, que ser militar é ser incompetente. Ser militar é ser ditador. Ser militar é ser covarde. É isso que está plantado na cabeça da população. Então, se tiver eleições, eu acredito que nós não teremos eleições nesse país, eu vou pagar multa. Vou fazer igual a minha irmã faz. Nunca votou. Nunca. E ela hoje fala pra minha cara, tá vendo? Não falei pra você? Eu nunca perdi meu tempo. Ela fala, eu nunca perdi meu tempo, sempre paguei multa. Tem que ser dessa forma. Pelo menos ela tá com a consciência dela tranquila. Ó, do jeito que está Fernandinho Beiramar, o ídolo e o exemplo dos brasileiros. Pois é. O Bolsonaro não quis continuar porque sabe que até os coronéis são corruptos também e não adianta pôr na mão de um braço direito do Temer. Que tem corrupção em todo lado, tem. E esse é mais um motivo para a gente não ter eleição no Brasil e promover uma intervenção militar. Todos devem retirar sua candidatura, eu também apoio isso. Se não tiver intervenção, meu voto será do Bolsonaro. Cada um, né? A gente tem direito. Eu vi o vídeo do Daciolo falando sobre a pré-candidatura dele, exatamente. O Daciolo precisava vir para o movimento. Ou você é político ou você é intervencionista. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jô Pouso. Ou você é político ou você é intervencionista. A gente tem uma tendência muito, muito grande de ir para extremos. Ou você vai muito lá para cima, ou você vai muito lá para baixo. Isso não é bom. Ou você é político, ou você é intervencionista. Quem estragou a política no Brasil, porque os militares, quando assumiram em 1964, eles tiveram que exercer política. Eles tiveram que exercer política. E se eles assumirem um poder no Brasil novamente, eles terão que exercer política. Então não dá para a gente ir para extremos. Por quê? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então não dá para você tomar uma dose só de tudo. É possível que haja uma intervenção? Sim. E é possível que essa intervenção ela possa exercer política no Brasil? Sim, É possível que os militares assumam o poder e promovam um governo com a participação do povo? Sim, lógico. Existe muita gente aí na sociedade civil, gente boa. O juiz Sérgio Moro, se acontecer uma intervenção militar no Brasil, o juiz Sérgio Moro poderia ser convidado para ser ministro da Justiça? Poderia. Por que não? Por que não? E tantos outros nomes de pessoas que estão interessadas em mudar a história desse país poderiam compor um governo. Então não dá para dizer ou você é político ou você é intervencionista. Isso é um perigo muito grande. Nós não podemos ir para extremos. Nós temos que procurar o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o Brasil hoje está no extremo. E qual é o extremo que o Brasil está? O Brasil está no extremo da corrupção. Por que está no extremo da corrupção, amigos? Porque adotou um modelo só. Nós permitimos isso. Vocês entendem? É por isso que eu estou falando para vocês que no Brasil não existe direita. Todos esses candidatos são de esquerda. Por isso que o país mergulhou ladeira abaixo. E por isso que existe a implantação de um projeto único, que é o comunismo. Então não dá para nós que defendemos uma intervenção atuarmos assim, não, vamos banir a política, vamos banir. Não, nós precisamos de uma intervenção para arrumar o Brasil. Nós precisamos de uma intervenção para colocar os corruptos na cadeia. Na cadeia. Quem tem o poder de fazer isso?
As Forças Armadas. Porque nós, o povo, se nós pegarmos em armas e tomarmos Brasília, aí vai ter derramamento de sangue mesmo. Aí vai ter derramamento de sangue. Agora, o papel das Forças Armadas é evitar isso e é fazer o quê? Defender o povo brasileiro. Como defender o povo brasileiro? Atendendo a demanda da sociedade. O que a sociedade brasileira quer? Intervenção militar. Então, ó, dá licença. Para um ônibus lá na frente, lá do Planalto, e manda enfileirar aqueles homens todinho, enfia tudo dentro do ônibus. Instala um tribunal e vai julgar esse povo. E faça uma auditoria de verdade em todas as estatais. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Começa a auditar tudo. Aí tudo bem. Aí abre um processo eleitoral limpo e vamos exercer política. Agora não dá para falar, ou você é político ou é intervencionista. Não. Os extremos não servem. Os extremos não servem. Não servem. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. Pega uma caixa aí de Lexotan e toma de uma vez só para você ver se o Lexotan vai ser remédio ou veneno na sua vida. Entende? Então por isso que eu não apoio essa ideia. Ou você é político ou você é intervencionista. Não, você pode ser intervencionista e ser político. Você não pode ser corrupto. Você não pode ser contra o povo brasileiro. A Solito falando que o problema maior que existe nesse país é essa mídia marrom. A mídia, há muito tempo já não é mídia no Brasil. O jornalismo, há muito tempo já não é jornalismo no Brasil. Todos esses veículos corporativos que recebem verbas vultosas do governo estão sendo usados como instrumento para a implantação do comunismo dentro do Brasil. Para a confusão, domínio do povo. Eles estão alinhando. Tem muita gente comparando Collor com Bolsonaro. Também acho, não tem nada a ver. Bolsonaro é a última fronteira democrática, depois dele só a intervenção. Não concordo. A intervenção é a fronteira democrática. Depois da intervenção, Bolsonaro poderia ser candidato no processo eleitoral limpo. Limpo. Porque eu já falei para vocês, tenta misturar água e óleo. Se água e óleo não se misturam, por que nós vamos misturar pessoas idôneas com não idôneas? Por que nós vamos misturar? Por que o Bolsonaro vai fazer parte de um processo que ele não acredita? É contradição. Eu também colocaria meu cargo à disposição. Eu também. Sueli, eu concordo com você. Onde ficou o patriotismo? Travou de novo, golpe militar, sonhar não custa nada? Sonhar não custa nada, né? Acho que nós temos que sonhar. Acho que nós temos que... Quem não está gostando, sai. Não, deixa as pessoas participarem. Não tem problema não. Não dá para falar de intervenção sem falar de política. Exatamente, concordo. Temos que conhecer o sistema político e o que acontece nos bastidores. Senão, como saberemos o porquê estamos reivindicando a intervenção? Exatamente. Bolsonaro não sabe nem responder a uma entrevista. É bobo da corte, por ser vaidoso demais. Concordo com você. Mas não é aquele bobo da corte, não. Uma pessoa que foi eleito deputado federal não é tão boba e inocente. É por isso que eu não acredito na inocência do Bolsonaro. Quando ele se lança pré-candidato dentro desse contexto, ele não está sendo inocente, não. Ele está sendo, a meu ver, oportunista. Porque um homem na idade dele, com toda a experiência de vida que ele tem, não é uma pessoa inocente. Certo? Agora, sabe por que ele não tem resposta? Sabe por que ele não tem... ele não consegue responder à altura daquilo que você e muitas outras pessoas estão esperando? Porque essa candidatura dele a presidente da República nunca foi planejada. Nunca foi planejada. Por isso que eu acredito que o Bolsonaro é o candidato do sistema para desarticular o movimento brasileiro. O movimento espontâneo do povo brasileiro. Porque quem está mobilizando o povo brasileiro é o pedido de intervenção. Quem está mobilizando, quem está criando esse furacão na sociedade brasileira e que o governo não está conseguindo conter, é o pedido de intervenção. Não é a candidatura do Lula, não é a candidatura do Bolsonaro. Coloca aí. Eu queria desafiar os institutos de pesquisa. Coloca aí nas pesquisas de opinião pública, dentre os candidatos, coloca o pedido de intervenção. Coloca aí. Estou desafiando.
Quem você escolhe? Intervenção militar? Bolsonaro? Lula? Vai dar intervenção militar, amigos. Vai dar intervenção militar. E olha que nós que defendemos a intervenção militar ainda nem falamos de tudo de bom que pode acontecer se acontecer uma intervenção militar no Brasil. O período que aconteceu a paralisação dos caminhoneiros foram os 10 dias que o Brasil registrou o menor número de assaltos e mortes. Isso, aí o pessoal fala assim, olha como que a mídia é maldosa. A paralisação dos caminhoneiros prejudicou os hospitais. Mentira. Só o fato de ter diminuído o número de assaltos e mortes já vai trazer benefício ao orçamento da União, que deixou de gastar. Deixou de gastar com hospitais, com mortos, com atropelados, com seguros. Vocês entendem? Uma intervenção militar vai derrubar esse sistema. Vai derrubar essa carga tributária cretina e corrupta que nós estamos pagando. De 70%, nós vamos pagar 30%, só para começar. Uma intervenção militar vai abrir uma auditoria de verdade no nosso país. Nós não teremos aqueles apadrinhados políticos, nós não teremos o nepotismo, nós não teremos aquela carga pesada de pessoas que nós nem sabemos quem são e que estão lá recebendo do governo, que nem aparece para trabalhar. Uma intervenção militar já vai colocar na rua, vai promover a maior reforma trabalhista desse país. Vai colocar na rua um presidente, vai colocar na rua 81 senadores e 513 deputados, imediatamente na rua. Vai ser um impacto de pelo menos 10 milhões na folha. Vai sobrar dinheiro. A situação que nós estamos, amigos, a situação que nós estamos, se nós continuarmos postergando, você que é empresário vai continuar fingindo que você é empresário e tendo que dar o seu jeitinho para se virar. Até o dia que você não conseguir mais, e aí você vai ter que fechar o seu estabelecimento e fazer o que muitos empresários estão fazendo, cometer suicídio. Porque aí você vai perder seu padrão de vida, você vai perder sua família, você vai perder seu negócio, você vai perder sua conta bancária, você vai perder tudo. Aí depois você vai lembrar daquele dia que os intervencionistas estavam pedindo a intervenção militar e que o povo brasileiro não quis atender e agora o Brasil virou uma Venezuela. É para esse caminho que nós estamos indo. Até que enfim alguém falando a realidade dura do Brasil. Obrigado, Luciano. Que isso, a função nossa é essa. Bolsonaro é igual Fernando Collor. É mais ou menos isso daí mesmo. Deixa de ser besta, ingresso, negocia ou se fecha. Não. Eleição na Venezuela. Teve eleição na Venezuela também, exatamente, bem lembrado. Se for questão de eleição, amigo, tem eleição em Cuba, eleição na Venezuela, Bolívia, tudo tem eleição. Eu também prefiro pagar. Tá aqui, ó, R$3,40. Sueli colocou que a multa é R$3,40. Compensa pagar, não compensa? Bolsonaro, meu presidente, Antônio de Paula colocou aqui. Não adianta votar, só é eleito quem eles querem. Exatamente isso. Vai ganhar o que não votamos. Não somos nós que escolhemos, nós só votamos. Pois é. Enéas era o mestre. Enéas era. Muito diferente, sem comparação. Enéas era, tanto que morreu. A gente não sabe se morreu ou se mataram, né? Mas o Enéas era um gênio. E tudo que ele falou está cumprindo, né? Aliás, eu acho que a gente poderia até dizer que Enéas foi o primeiro profeta que o Brasil já teve, né? Porque o Enéas profetizou tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Intervenção militar em primeiro lugar, depois Bolsonaro, caso não tenha. Se tiver outra opção sensata, estou a ouvir. Infelizmente, Rafael, a gente não está vendo não. Todo esse esquema é muito mais sério do que estamos vendo. Gente, eu acabei de ler para vocês aqui, vocês que entraram na live agora, eu acabei de ler para vocês aqui, ó. Acesse aí. Acesse aí, diariodopoder.com.br. Enroladas da Lava Jato já faturam 143 milhões do governo. Sabe, as empresas todas que estavam enroladas da Lava Jato já estão contratando de novo com o governo. Sabe a Odebrecht, que deu prejuízos absurdos? O povo brasileiro já recebeu de janeiro até hoje
Segundo o Diário do Poder, a Odebrecht já recebeu 94,8 milhões. Você acha justo? Você acha mesmo que nós estamos no governo? Você acha mesmo que nós estamos no governo? As empresas enroladas da Lava Jato já estão recebendo de novo do governo, estão fazendo contratos com o governo. Você acha justo isso? É o mesmo que dizer assim, olha, aquele coronel lá das Forças Armadas que está envolvido em corrupção, ele vai lá, confessa os crimes e volta para a Força Armada. Você aceitaria isso? Não? Então por que você aceita o fato de uma empresa voltar a contratar com o governo? Uma empresa que estava metida em corrupção, que declarou estar metida em corrupção, que confessou os crimes. Você acha justo? Fala assim, não, eu errei, mas eu me arrependi. Por favor, gente. O que é isso? Que país é esse que nós estamos vivendo? É esse país que nós queremos? Se a direita e centro não votar e não tiver geral boicote, a esquerda comunista vence democraticamente. No Brasil não existe direita, amigos. Bolsonaro presidente no primeiro turno. Maria Beatriz Guedes. Maria, cada um com a sua. Aqui a gente respeita, né? Aqui a gente Aqui, ó, a Maria das Graças está falando aqui que também nunca votou, assim como a minha irmã. Minha irmã nunca votou, nunca. Sempre pagou multa. Chega aqui com o Ayrton Pereira falando: políticos não têm a menor condição de resolver a situação do Brasil. É militar político e, em minha humilde opinião, é enganação, é se iludir. Conto de fadas. Ou é político ou é militar. Não existe como associar, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Tudo bem. Ao te ouvir mais, estou concordando com vários pontos, mas às vezes acho duvidoso algumas colocações tuas, as quais passam confusão. Sérgio Moro aprova, Bolsonaro também aprova. Sei que nenhum fará milagre, aprova intervenção militar urgente, aprova mudança da Constituição. Bolsonaro é diferente do Collor, sim, até porque cada pessoa é única. O que eu estou dizendo é o seguinte, no atual sistema que nós estamos vivendo, nenhum presidente que entrar lá vai dar jeito. O Bolsonaro vai entrar lá e vai encontrar as contas brasileiras daquele jeito que a gente imagina. E ele vai dizer para a população assim: olha, eu vou precisar de 2 anos até arrumar a casa. Porque o PT, aí vai começar a jogar a culpa no PT. Porque o PT, porque o PMDB, porque o Lula, porque a Dilma, porque isso. Todo mundo já sabe. Que as contas do Brasil estão destruídas, todo mundo já sabe. Que o sistema econômico brasileiro está destruído, todo mundo já sabe. Que o Brasil está quebrado, todo mundo já sabe. É por isso que nós queremos uma intervenção militar para acabar com esse sistema. Então não adianta entrar lá e colocar um economista, um ministro da Fazenda, para vir dar receita de bolo para o povo. E falar para o povo: olha, vocês vão ter que andar de bicicleta. Olha, você não vai poder comprar no cartão de crédito. Olha, você vai ter que economizar. Olha, nós vamos ter que fazer um sacrifício, porque nós vamos ter que ajustar as contas. Todo mundo já sabe. Esse discurso está pronto. Mas o povo brasileiro cansou. Ninguém quer esperar mais. Ou a gente derruba esse sistema, ou derruba esse sistema. Nós temos que experimentar algo que seja totalmente diferente de tudo isso que já foi experimentado nesses 30 anos. Porque todos que entraram lá prometeram que o Brasil seria uma potência, que o Brasil seria autossuficiente, que o povo brasileiro voltaria o poder de compra do povo brasileiro. E nada disso aconteceu, amigos. E não é um candidato que vai entrar lá em 2019 que vai resolver. Não se iludam. Porque depois que foi eleito, ninguém tira, viu? Depois que foi eleito, para tirar, dá um trabalho. Vocês estão vendo aí. Dá um trabalho terrível. Fala de Bolsonaro ser bobo da corte, mas o país já teve Lula e Dilma. Exatamente, também concordo. E a paralisação já está acontecendo? Sim. O pessoal que está entrando aí, paralisação já está acontecendo? Sim. Eu já li aqui alguns pontos de paralisação que está acontecendo aí no Brasil. Nós temos mais ou menos 180 pontos de paralisação. Eu li alguns aqui para vocês. E os caminhoneiros estão dispostos mesmo. Sorriso, Mato Grosso, Ibitinga, São Paulo, Porto Alegre do Norte, Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Resende no Rio de Janeiro, Mutum, Mato Grosso, Lins, São Paulo, Vera Cruz, São Paulo, Tabapuã, São Paulo, Presidente Prudente, São Paulo, Anápolis, Goiás,
Agudo, São Paulo, Bebedouro, São Paulo, Severina. Esses são alguns pontos de paralisação onde os caminhoneiros estão, deixando seus caminhões quietinhos. Então, amigos, esse sistema que está aí, esse sistema que está colocado para nós, não serve, já saturou. Nós temos que derrubá-lo urgentemente. Urgentemente. Nós não podemos mais aceitar as coisas do jeito que estão. Do contrário, nós iremos sim testemunhar aqui no Brasil o que está acontecendo na Venezuela. Vocês entendem a engenharia? É por isso que eu não acredito. Eu não acredito em eleições mais, não acredito em candidatos. Só a intervenção militar pode salvar o povo brasileiro. Porque nós temos que derrubar um sistema e refazer o nosso país, refazer a nossa política econômica, refazer nosso estilo de vida. É só pensar. É muito fácil. Libera o consumo, derruba o preço das coisas, deixem as pessoas acessarem os bens e os serviços, deixem as pessoas comprarem, e você vai ver que a criminalidade não vai diminuir. Lógico que vai. Lógico que vai. Que Deus possa abençoar cada um de nós, nos dê uma boa semana, uma boa segunda-feira, e vamos ajudar, amigos, compartilhando essa live. Mais tarde a gente vai ter mais notícias sobre a paralisação dos caminhoneiros, que já começou em alguns pontos do Brasil, 180 pontos de paralisação. E durante essa semana nós teremos mais novidades, viu? Não pense vocês que o governo vai continuar fazendo o que ele está fazendo, que não vai continuar não. E vamos continuar acreditando em Deus e nos nossos militares, porque tem muitos comandantes, coronéis e oficiais que não estão satisfeitos com o que está acontecendo no alto comando das Forças Armadas. Deus os abençoe.